do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. Eu sou a Andrineia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje será ministrada pela doutora Andréia Luiz dos Santos. Ela é advogada e especialista em assédio no ambiente de trabalho. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de comentar. Boa aula a todas! Olá, tudo bem com vocês? Sou a doutora Andréia, advogada, especialista em Direito do Trabalho, Direito Corporativo e Compliance, e vim aqui bater um papo com vocês a respeito de assédio no ambiente de trabalho, violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a Andrineia Gomes e a Janaína Bueno pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar, né, as informações, falar um pouco sobre um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário e tão gritante, né, nas relações do dia a dia. Parabenizo, né, as coordenadoras aqui, a Andrineia e a Janaína, pelo empenho, pelo esforço, por estar disseminando essas informações aí que são tão necessárias nesse curso de Promotoras Legais Mulheres e Sua Voz. Espero contribuir de alguma maneira e estou à disposição para o que for necessário. Bom, vamos lá, falar um pouquinho sobre o assédio no ambiente de trabalho, né? A violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Bom, o que é o assédio? Né? Quando vem a palavra assédio na mente, né, das pessoas, acredito que a grande maioria deva imaginar aquela cena do patrão ou do seu superior tomando, né, vantagem com relação ao cargo, somente num determinado aspecto, que seria o aspecto sexual. Só que não. Existem diversos tipos de assédio. Hoje a gente vai falar vou procurar falar dos mais específicos, que é o que estão mais latentes, né? Tanto na esfera criminal, na esfera trabalhista e na esfera civil, tá bom? Bom, então assim, o assédio ele consiste no quê? Ele consiste numa perseguição insistente, inconveniente. Ele faz daquela pessoa, ele faz daquele trabalhador, daquela funcionária, um alvo específico, né? Para que isso retire dele, ou dela no caso, a vontade de trabalhar, a vontade de ir ao trabalho, a vontade de dar o seu melhor, né? Isso retira a liberdade dessa pessoa e faz com que ela acabe ficando ali isolada, né? Quieta no seu ambiente ali até que chegue ao ponto de pedir uma demissão, chegue ao ponto de pedir qualquer outra coisa que faça com que ela saia, né, desse ambiente para que ela possa voltar a viver em paz. Então, assim, dentro dos tipos de assédio, como eu mencionei, existem diversas linhas. Tem o moral, né, que foi praticamente esse que eu já mencionei para vocês, o sexual, o psicológico, o assédio virtual, o assédio judicial, entre tantos outros, né? Mas o verbo, na verdade, que existe dentro do crime de assédio, ele é especificamente entre o perseguir, o forçar, né, alguém a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade. Então, o que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de assédio? É aquilo que tira do seu estado natural, é aquilo que te diminui, é aquilo que vai fazer com que você perca a tua paz de espírito, perca a tua paz de trabalho, perca a tua confiança, né? Para que esse assediador tenha uma determinada vantagem, né? E aí essa vantagem ela pode ser também de diversos tipos. A forma que esse assédio ele pode acontecer, ele pode ser
hierárquico, que é o que nós geralmente, né, víamos nas grandes empresas, né, víamos em todo o ambiente de trabalho que possa existir. E tem um ascendente, né? O mais conhecido é o praticado pelo superior em face do seu subordinado. Por isso que eu mencionei logo no início, quando a gente fala da palavra assédio, assédio moral, assédio sexual, qualquer coisa que venha vinculado à questão do assédio, ela vai sempre levar, ele é o meu superior, então, né, eu tenho que obedecer, ou eu tenho que fazer, ou eu tenho que, né, me resguardar, enfim. Dentro da esfera corporativa, né, que a gente fala, que se chama assédio organizacional. Ele ocorre quando a empresa ou determinado órgão público ele vai praticando atos de violência psicológica. Para quê? Para que se possa ter o controle daquelas pessoas que estão envolvidas ali naquele ambiente. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, você trabalha em determinado departamento, né? E dentro daquele departamento, a gente tem um assediador, e esse assediador, ele vai tirar vantagens desse cargo, ele vai tirar vantagens de algo que ele saiba, por exemplo, de um colaborador dele, ele vai usar desse meio e até mesmo dos métodos de gestão dessa empresa para poder tirar essa determinada vantagem. Vantagem que, como eu mencionei, pode ser de diversas formas. Aqui, no organizacional, ele está mais voltado para essa ameaça e o medo. Né? Se você não fizer, eu vou né, te demitir, ou se você falar tal coisa, eu vou te encaminhar para tal lugar, entre tantas outras práticas. Né? Um exemplo mais corriqueiro e bastante, né, pelo menos até então, é essa da ameaça e do medo. O assédio horizontal, ou seja, é aquele assédio que é feito pelos próprios funcionários. Né? São funcionários em pé de igualdade e um assedia da maneira que acha conveniente o outro e também, obviamente, ou para tirar vantagens, né? Tantos vantagem sexual, patrimonial, vantagem ali que esteja dentro do ambiente do trabalho, né? Já o assédio vertical ascendente, ele é praticado pelo funcionário, olha que interessante, ele é praticado pelo funcionário em face do superior, ou seja, eu sou uma funcionária que tenho, por exemplo, informações privilegiadas do meu superior e eu vou utilizar essas vantagens, essas informações privilegiadas, né, para assediar, para ameaçar, para colocar medo no meu superior. Que também para se beneficiar de alguma forma. Você não me indicar para determinado cargo de chefia, coordenação, qualquer coisa desse sentido, eu vou, né, me utilizar aí da informação que eu tenho para poder receber em troca, né, o que eu estou buscando efetivamente. Bom, o que fazer em caso de assédio moral no ambiente de trabalho? Eu confesso para vocês que comprovar a existência, configurar a existência, né, do assédio ou de que a pessoa foi vítima de assédio, hoje em dia tá um pouco mais, como que eu posso dizer, tá um pouco mais acessível, tá? Vou usar esse termo. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de provar um assédio no ambiente de trabalho, né? A Justiça do Trabalho, ela tem uma peculiaridade que ela está relacionada às testemunhas. Existem processos nos quais eu vou conseguir comprovar a existência dos fatos somente por meio documental, assim como haverá fatos, situações em que eu só vou conseguir comprovar a existência deles
por meio de testemunhas. E assim, nós sabemos que é muito difícil quando aquela nossa testemunha, ela ainda trabalha para a empresa. Ela ainda, né, necessita daquele salário, necessita daquele emprego em si para poder se manter, para poder se subsistir, tá? Então, assim, baseado nessas informações, de que forma que eu poderia comprovar, né, a existência desse assédio, tanto moral, esse assédio mais peculiar, né, que é o assédio sexual, assédio judicial, dentro de um processo como um todo. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, as dicas, né, a forma que a gente pode iniciar a comprovação disso é o quê? Anotar as humilhações que são sofridas, mas assim, nos mínimos detalhes, com, obviamente, né, o nome do perseguidor, do assediador, no caso, o dia que isso aconteceu, o horário, pontuar especificamente o que aconteceu com, né, a vítima, pontuar o que está acontecendo com um colega que muitas vezes a situação é idêntica, mas o assediador ele já não vai agir desta forma, né? Como ele tem uma vítima ali, é lógico que ele vai fazer essa diferença com relação ao outro, né? Uma segunda possibilidade é buscar ajuda dos demais colegas no próprio ambiente. Porém, a gente, né, entra até mesmo naquela questão do assédio vertical, assédio horizontal, na verdade, né, que é da companhia, que é aquele gestor, aquele assediador, que ele, né, amarra ali toda aquela empresa, toda aquela situação dentro da empresa, e acaba que ela simplesmente fica amarrada e ela não tem a quem recorrer. Que também muitas vezes acaba acontecendo. Então, para que não se fique sem um auxílio, pode-se buscar o próprio sindicato, da categoria, no caso, né, se houver, pode-se recorrer ao Ministério Público do Trabalho, que é extremamente funcional, é extremamente necessário. Eles sim vão, eles sim investigam, eles sim dão um segmento na denúncia que é feita, né? Se a empresa, no caso, tiver o compliance, a existência do compliance dentro da empresa, que logo vou falar a respeito disso com vocês um pouquinho, a pessoa pode se utilizar do canal de denúncias, que também é um meio para poder se valer, né, dessa ferramenta que a maioria das empresas procuram e devem ter hoje. E, obviamente, né, buscar o apoio dos familiares, amigos, colegas, e nunca ter medo de fazer a denúncia, né? Seja a denúncia pelos canais, né, no caso de compliance, essa empresa fornecer, seja por outros meios, né, esses que eu elenquei aqui na aula, para que vocês possam procurar e se valerem dela, tá? Mas nunca deixem de denunciar, nunca deixem de manifestar, nunca deixem não se pode deixar de registrar isso, né? Por vezes, o assédio, ele é tão latente que você, né, no caso você é a pessoa que vai, a vítima que vai fazer a denúncia, quando a empresa, no caso, for verificar, pode ser que contra esse mesmo assediador tenha diversas outras, né, reclamações. Então, assim, a empresa ela é responsável pelos atos dos seus funcionários, né, e aí dentro disso existe outras vertentes também que deve ser verificada, obviamente, né? Mas tem todo um caminho a ser percorrido aí. Bom, partindo pro assédio sexual, né, em si, de uma forma geral, o constrangimento, ele está relacionado à conduta desse assediador, também no sentido de deixar a vítima constrangida, a vítima, por muitas vezes, ela se sente até culpada, porque está indo
com uma determinada roupa, ou porque o uniforme da empresa, a gente entende que tem várias questões, né, aí em relação a essas pessoas que conseguem distorcer o ambiente que está para segundas intenções. E o que influencia mais na questão do assédio sexual é que esse assediador, ele vai efetivamente na necessidade de saciar, de ter aquilo, né, aquela conduta efetivamente realizada, simplesmente pelo fato de estar, de ser superior àquela vítima, tá? Então, muitas vezes a investida que esse assediador ele pratica, né, contra a vítima, ela pode ter dois sentidos, a positiva e a negativa. Obviamente que quando essa investida ela tem um retorno negativo, aí ele vem e ele age com outras práticas que é no sentido da chantagem, né, no sentido do medo. E quando ela vem já de forma favorável, ele alcançou o objetivo que ele queria. Ou então, até mesmo essa permissão, né, que essa vítima acaba abrindo, né, esse espaço para que não sofra, né, essa perseguição, para que não sofra tantas retaliações, ele acaba, esse assediador acaba deixando ele ali como um troféu, né, para ele. E muitas vezes a questão do assédio por intimidação, ela vai abranger as condutas que vai mexer ali com o próprio ambiente de trabalho. E ele vai fazer com que esse ambiente de trabalho ele fique hostil, né? Qualquer conduta, qualquer ação já vai ser levado assim para um ambiente mais humilhante, intimidativo, né? Fazer com que a pessoa fique sempre ali naquele estado de alerta, com medo de sofrer aquela humilhação, né? De ser exposto efetivamente. Nós vimos aí recentemente um caso na Justiça do Trabalho em que um determinado grupo de colaboradores expôs, né, para todos da empresa as conversas havidas entre um determinado casal. Um desses dois que eram namorados, né, parceiros, acabou expondo essas conversas e dentro dessas conversas haviam, né, troca de mensagens mais aí particulares e com base nisso esse pessoal, né, esse grupo específico disseminou essas mensagens e a empresa por não conseguir controlar, mas porque veio dali de dentro, né, do ambiente de trabalho, ela sofreu aí uma condenação exatamente por aquilo que eu mencionei. A empresa ela é responsável pelos atos dos seus pelos seus prepostos, pelos seus funcionários, né? Mas por trás disso também existe todo um caminho a ser percorrido, existe todo um processo aí interno que tem que ser avaliado. Como que é possível identificar esses tipos de conduta, né? Aqui, receber propostas constrangedoras que violem, né, a liberdade sexual, ser vítima de chantagem por troca de benefícios ou para evitar tais prejuízos, passar pela intimidação ou pela humilhação. Isso é uma forma, né, de identificar esse tipo de conduta de assédio. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, para que seja remetida aí a memória dessas condutas que muitas vezes acontecem. Uma mão mais atrevida, investidas sexuais aí, que ele já tá com a mão na perna dela, e a exibição, né, dessas fotos.
Inclusive, até mesmo a forma que o teu superior ou o teu par ali se coloca, né, para um convite para um almoço, um convite para um happy hour, para tratar de determinados assuntos que virão, né, com a conotação trabalho, também tem que ser tudo feito com muito cuidado, tem que ser tido com, né, tem que ser feito com muito zelo, né, e dentro efetivamente do bom senso, né? A gente sabe que o pessoal aí gosta de dar umas investidas e por muitas vezes a vítima ela fica ali naquela permissão, né? Tá difícil sair a palavra hoje que eu quero falar para vocês, mas ela fica naquele retraída e exatamente para ela não sofrer essa retaliação com o não efetivamente que ela quer dizer, a pessoa vai se aproveitando dessa dificuldade, né, que essa pessoa tem de dizer o não, efetivamente. E precisa ser dito, né, porque o que é o sim é muito simples. O não é um não e acabou e não tem mais para onde, né, esticar isso. Qual que é a consequência da prática do crime do assédio sexual, né? Em geral, a pessoa que é assediada, a vítima, né, ela fica desestabilizada na empresa. Ela se sente, muitas vezes a pessoa se sente culpada, muitas vezes a pessoa se sente desmotivada, ela perde aquela capacidade de produzir, ela perde aquela vontade de trabalhar, vai comprometendo a autoestima, né, desta pessoa, vai comprometendo a autoestima desse funcionário. E por vezes isso acaba sendo levado para dentro do próprio ambiente familiar, porque vai se evoluindo de uma tal maneira que se não tem um corte ali, isso só tende a progredir, né? Então, isso precisa ser bem pontuado. O crime de assédio sexual, ele constitui crime, ele é um crime e ele está previsto no artigo 216 do Código Penal, tá? Na área do Código Penal a gente fala do verbo que é o que que é o que é praticado. Então, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendente inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E a pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Ou seja, o verbo a ser praticado dentro do crime dentro do assédio sexual é o constrangimento e a obtenção de vantagem, seja ela do tipo sexual, seja ela, né, de um modo geral, aí obter essas vantagens de outras maneiras com a conotação sexual, tá? Como eu mencionei lá no início, ele pode ser praticado do superior para o subordinado, em pé de igualdade, e de baixo para cima e vice-versa, tá? Não sei se vocês vão se recordar, mas o que deu um boom aí nessas questões do assédio, né, corporativo foi aquele caso da Caixa Econômica Federal, né, que o presidente da Caixa ele fazia essas abordagens inapropriadas aí dos gestores e os convites para entrar em jantares, almoços, viagens de trabalhos, né, e né, o toque nas partes íntimas foi um assunto assim bem latente, né? Bom, o que diz a legislação trabalhista? O crime de assédio sexual, ele é um crime que cabe à justiça comum tratar, processar e julgar, né,
os seus assediadores. Porém, isso acaba trazendo reflexos para a área da justiça do trabalho. Vez que se enquadra, por exemplo, nas hipóteses de não cumprimento das obrigações contratuais que a empresa, né, muitas vezes deveria ter como boas práticas e não tem. E a falta nessas boas práticas acaba levando acaba infringindo a honra e a boa fama, né, desse trabalhador, dessa pessoa. A vítima de um assédio sexual, um assédio moral e aqueles tantos outros que eu mencionei no início da aula, ele pode buscar, né, por meio de uma indenização, a rescisão do seu contrato de trabalho, motivada pela falta grave, né, ocorrida pelo empregador. E sendo isto comprovado dentro do processo trabalhista, com as devidas provas, devidas denúncias, a pessoa, né, o funcionário, ele pode pedir a rescisão do contrato de trabalho por meio de por meio da rescisão indireta. E se valendo disso, ele pode inclusive utilizar essa condenação, até mesmo para ajudar, né, como um meio de prova no processo penal, no processo de investigação lá nessa esfera da justiça criminal. Bom, como produzir provas de assédio? Como eu mencionei, uma das grandes dificuldades na parte do crime de assédio sexual no mundo corporativo é bem mais difícil, né? Porém, esses atos geralmente eles não são praticados isoladamente, são práticas reiteradas. A mão boba, o convite para o jantar, aquele tratamento mais avançadinho, né, com o funcionário. Então, para que isso efetivamente seja pego, né, vamos dizer assim, para que isso pare, para que a empresa tenha a conduta de evitar isso, tem que ser feito sim. As denúncias tem que ser feito por meio de canal de denúncia, se tiver, por meio do Ministério Público do Trabalho. Porém, tudo isso a gente precisa dessas provas. Hoje em dia, né, com o Instagram e o WhatsApp, as trocas de mensagens, né, assim, infinitas. Parece que não, de fato, é um mundo sem lei, né? Sem lei, só que não, existe. Porém, né, muitas vezes a gente se pode utilizar, né, dessa ferramenta para poder ter como meio de prova. Qual que é a responsabilidade patronal com relação ao crime, para que não ocorra, né, nenhum tipo de assédio? É ele manter um ambiente sadio, é ele manter cada funcionário, cada colaborador motivado, respeitado e principalmente que ele entregue meios para que isso aconteça, né? Não adianta ele colocar o melhor dos mundos dentro da empresa e a gente saber, né, que esse melhor dos mundos é aquele que é o que vai praticar o ato e vai deixar aquele funcionário desmotivado, vai deixar aquele funcionário constrangido, né, entre outras práticas aí que ele possa tá disseminando dentro da empresa. O compliance, do que se trata o compliance? Compliance nada mais é do que boas práticas de conduta, práticas de conformidade, né? Então, hoje em dia, muitas empresas, a depender do ramo dela ou não, até porque não é não é uma coisa, infelizmente aqui no Brasil ainda não é uma coisa muito assim acessível, né, para muitas empresas. São programas que são implementados nessas empresas e para que a empresa ela possa ter um controle, né, um controle maior e eficaz dentro da empresa, exatamente por conta dessas condutas, né,
dessas condutas aí de cunho assediador. Porém, o que acontece? Não adianta a empresa ir lá e dizer que tem. Eu tenho um programa de compliance na minha empresa. E a par que está acontecendo diversas situações, né, dentro da empresa, o funcionário ele se utiliza do canal de denúncia, ele se utiliza daquele comitê, né, e não é dado seguimento, não é feita nenhuma investigação, é simplesmente mais uma reclamação que está lá de um funcionário insatisfeito. Mas a boa prática, com o compliance, ela vem exatamente nesse sentido, no sentido de promover as conformidades e evitar esse tipo, não só esse tipo, mas tantos outros tipos, né, de condutas que vão totalmente ao contrário do que a empresa deveria, né, praticar. Bom, a Comissão de Prevenção em Acidentes do Trabalho e Assédio, a CIPA, né? Em setembro de 2022, foi instituída uma lei, a Lei 14.457, que emprega mais mulheres, que alterou o artigo 63 da CLT, agora a partir na qual a sigla a ser utilizada agora era a sigla CIPA, que antes se referia à Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, e que mudou esse nome para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, quando vocês verem lá, né, tem empresas que colocam as placas gigantes lá, semana da CIPA, né? Então, além da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele também vai trabalhar, também vai investigar os casos de assédio, além do acidente, prevenção e acidente de trabalho, também prevenção com relação aos assédios, né? O objetivo dessa lei foi garantir exatamente um ambiente mais sadio, um ambiente em que as mulheres possam ir trabalhar, em que homens e mulheres possam, né, trocar das experiências corporativas da melhor maneira possível, sem ter qualquer tipo de vantagem a que custo fosse, né? Boas práticas. O que uma empresa pode trabalhar nos termos de boas práticas? A lei, ela fala no sentido de inserir mulheres no mercado de trabalho. Hoje em dia tem muitas empresas que acabam contratando mulheres que sofreram violência doméstica ou mulheres que estão passando, né, estão em vulnerabilidade, grávidos ou com filhos bebês, e aí dão a oportunidade para essas mulheres poderem trabalhar. Promoção de apoio à parentalidade, aos filhos, né, menores, promover a qualificação profissional dessas mulheres, ocupação de cargos para serem liderados por mulheres, horários flexíveis, que é o que a gente já encontra com famílias, né, que têm filhos especiais e que precisam de flexibilidade para poder exercer aí tanto o trabalho quanto a função materna. A promoção de cultura igualitária entre homens e mulheres, que aí a gente faz, né, um recorte com relação à discriminação, né, com relação aos cargos entre mulheres e homens, diversas formas de violência dentro do ambiente laboral, a inserção feminina dentro de setores em que são lideradas, né, em que os homens eles são líderes, né, naquilo naquele departamento, aquela atividade exercida. Programas que favorecem a contratação, né, de mulheres que sofreram violência doméstica e familiar, funcionárias independentes de manterem vínculo trabalhista ou prestação de serviço no local,
que sofreram assédio, né, violência física, psicológica, outro tipo de conduta imprópria no trabalho, apoio às funcionárias do seu ciclo pessoal e das que prestam serviços em seu estabelecimento nos casos de assédio, violência física, psicológica, ou ainda toda a violência aos seus direitos no ambiente de trabalho. Faculta aos colaboradores gênero masculino, cuja comparação à licença maternidade, da licença maternidade possa ser usufruída, solicitar a suspensão do contrato para poder prestar cuidados e criar vínculos parentais e dar apoio à mãe da criança no trabalho. Aí nós temos aí a questão do Cero, né, emprega mais mulher, que avalia positivamente essas empresas que aplicam, né, essas boas condutas, essas boas práticas dentro das empresas, creches, pré-escolas, e vão atendendo essas necessidades como modo geral, mas principalmente visando ali a proteção da mulher, desculpe. Bom, eu trouxe para vocês aqui uns recortes, umas pesquisas, porém, ela não está atualizada, é de 2020. Mas, voltando lá em 2020, 5 anos após, para vocês verem como que estava a questão lá atrás, por dia, 5 mulheres chegaram a ser vítimas de feminicídio em 2020, aponta estudo. 40% das mulheres, né, naquele, né, 5 anos atrás, já foram xingadas ou ouviram gritos em ambientes de trabalho, contra 13% dos homens. Ou seja, né, a mulher está sempre ali no ranking da discriminação. Eu fiquei, assim, assustada quando eu vi esse dado. E nos Estados Unidos, a violência doméstica é o crime mais subnotificado, correspondendo a 25%, né, de todas as lesões corporais e 20% de todos os estupros. Uma mulher, em média, ela teria que ser agredida 35 vezes pelo seu parceiro antes de reportar toda essa situação à polícia. Vocês imaginem, né? Lá, há 5 anos atrás, se ela tinha que apanhar 35 vezes para poder reportar isso à polícia efetivamente, eu fico imaginando como isso era há muitos outros anos atrás, né? Em que se não se falava tão abertamente da violência contra a mulher como hoje. Que mais? Os Estados Unidos é considerado um dos países mais violentos para as mulheres visitarem no mundo. Imaginem só, né? A gente está falando de um país de primeiro mundo e a ponto de ser classificado como um dos mais violentos para nós mulheres visitarmos. É surreal. Do recorte de discriminação de gênero, a violência contra a mulher, no Brasil teve 12 denúncias de violência contra a mulher por hora. E uma a cada 4 mulheres... Gente, me perdoem. Eu tô aqui em casa e aí as peruas escolares começaram a saga da entrega das crianças. Tá? Vou tentar continuar e depois eu volto para ver como que ficou. Uma em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais, elas já sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 anos. Algum tipo de violência ou foram expostas à violência. 12 anos de idade. Bom, dentro do mundo corporativo ainda, nós temos a questão do gap salarial, aquele vão, né, salarial que existe entre homens e mulheres. Mulheres ganham 77,7% do salário dos homens no Brasil, né? Em 2022 foi feita essa pesquisa. O IBGE, que é, né, um instituto aí brasileiro, ele apontou que nós mulheres ganhamos 77,7% do salário dos homens. E aqui do canto esquerdo, eu tenho por regiões aí, por função, as profissões e seus salários.
Outro recorte que está relacionado a mulheres negras, homens negros e mulheres brancas, onde vai apontar aí a questão dos rendimentos entre homens e demais grupos do Brasil na questão de salários, né, de pagamentos. Mulheres negras, menos 71,31% das mulheres negras e menos 26,98%. Os homens negros, eles recebem menos 48,45% e menos 7,55%. Mulheres brancas, menos 25,13% e menos 20,42%. Observem que, além de ter o recorte racial de mulheres negras e homens negros, a questão das mulheres brancas também como um todo, elas também entram nesse gap salarial. Obviamente que as mulheres, né, negras, os homens negros, eles sofrem isso, né, infelizmente, de uma maneira mais sopesada. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar da economia do autocuidado e a tripla jornada. O que é isso? A tripla jornada é exatamente aquilo que eu faço, é aquilo que vocês fazem, provavelmente, e é aquilo que eu não quero que a minha filha faça, né? Que é exatamente isso: você trabalhar, é você estudar, trabalhar, você voltar para a sua casa e continuar trabalhando, né? Isso é uma tripla jornada. É a criança ou que vai cuidar que vai cuidar do avô, que vai cuidar do irmãozinho, que vai cuidar, né, dar esse suporte para que a mãe possa trabalhar, para que a mãe possa trazer o alimento para casa. Em 2050, o Brasil terá cerca de 77 milhões de pessoas dependentes de cuidado, pouco mais de 1/3 da população estimada, entre idosos e crianças, segundo os dados do IBGE. 90% do trabalho de cuidado no Brasil é feito informalmente pelas famílias, e desses 90%, quase 85% é feito por mulheres. Desigualdade e valor do cuidado. O valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado prestado por mulheres a partir de 15 anos é pelo menos de 10,8 trilhões por ano, 3 vezes mais do que o setor de tecnologia no mundo. Ou seja, esses trabalhos que são as nossas avós, as nossas mães, né, que ficam com os nossos filhos para podermos ir trabalhar, ou vice-versa, isso é uma tripla jornada. E essa tripla jornada, ela não é vista como um trabalho formal. É, de fato, um trabalho informal. Porém, recentemente houve uma decisão trabalhista na qual foi reconhecido o trabalho da tripla jornada, o trabalho informal. E eu vou levantar que houve recurso, né? Ainda não foi um caso que foi finalizado, mas eu vou fazer questão de levantar e passar para vocês. É um assunto bem interessante. E aqui está a economia do cuidado e a tripla jornada, né? Que ele é um trabalho reprodutivo, invisível, não remunerado, informal, não reconhecido como trabalho, feito majoritariamente para as mulheres. E é exatamente aí o que a gente está vendo. Bom, assédio sexual ainda, falando um pouquinho sobre os números, 47% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. 78,4% alegaram que a dificuldade de atribuir responsabilidades e medo de retaliação são as principais barreiras que impedem de denunciar. 63,8% avaliaram que as empresas em que trabalham têm políticas insuficientes, quando sequer alguma, para endereçar o caso, que foi o que eu mencionei para vocês com relação ao compliance, ou canal de denúncia. Bom, por último, nós temos aqui os vieses inconscientes, que são os termos relacionados pelos gerentes, usados para descrever os funcionários em avaliação de performance. Um homem, por exemplo, enquanto ele é confiável, ele é tido como arrogante. Quando ele é equilibrado, ele é tido como irresponsável. Já a mulher, se ela é uma
uma pessoa organizada, ela é tida como uma oportunista. Se ela o trato dela lidar com as pessoas é aquele jeito mais, né, mais carinhoso, mais acolhedor, ela é tida como uma pessoa inepta. E por aí vai diversas colocações, mas esses aqui foram os pontos mais cruciais aí que foram levantados na pesquisa. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido de grande valia. Espero ter atendido as expectativas, obviamente. Agradeço de todo o coração pela oportunidade. Prometo trazer, assim que possível, os dados mais atualizados com relação a 2020, né, o que foi passado lá atrás. E o recado que eu posso dizer a vocês é: denunciem, busquem, continuem atuantes, que com certeza a gente vai deixar um mundo muito melhor. Obrigada.